O pastor Malafaia, ele sempre foi um cara muito conhecedor das escrituras e a, a Central Gospel, quando ela fabricava aquelas apostilas, cara, era uma coisa maravilhosa, aquelas apostilas bem ilustradas, né? Muito bem projetadas. Eu nunca imaginei que o Malafaia, o pastor Malafaia, iria estar tão assim, com a fala tão pesada como nos dias de hoje, sendo tão criticado por todo mundo, dando muitos maus testemunhos. Uma pessoa com conhecimento do Malafaia, eu fico me perguntando como que uma pessoa chega a um ponto de estar dessa forma totalmente obstinado por questões políticas, a ponto de que ele não consegue mais enxergar, cara, que a falta de mansidão dele, o comportamento, as ações dele machucam muito a igreja, machucam muito os cristãos, que eu particularmente não preferia ver o Malafaia dessa forma, né? Se é que eu posso chamar ele de Malafaia, porque a gente tem o título de pastor, e sobre o pastorado recai uma responsabilidade muito grande, mas o cara pode olhar e falar assim: quem é esse cara que está me criticando? Quem é esse cara que está falando a meu respeito? Eu acho que só vai falar a respeito de alguém se você estiver preocupado com a vida espiritual da outra pessoa. Se você de fato deseja que aquela pessoa não seja dessa forma, né? Porque eu não vou perder o meu tempo para falar de uma pessoa que eu nunca tive um respeito e que eu não gostaria que ela tivesse um caminho melhor, né? Por tudo que ela fez lá atrás, lá no início da minha fé, né? Da fé de muitos que participavam, né? Até o Marcos Feliciano, cara, um cara que eu não suporto hoje em dia, por conta de certas posturas políticas dele, por conta de algumas coisas que falam lá da questão dos gastos, pelo posicionamento dele contra o trabalhador da escala, querendo que o trabalhador trabalhe na escala 6x1. Esses posicionamentos vão irritando, porque a gente sabe que uma pessoa que é cheia de Deus no coração, a primeira coisa que essa pessoa vai ter é uma consciência social muito mais acurada do que uma pessoa comum. Não significa que uma pessoa que não seja cristã não tenha essa sensibilidade, mas que se espera muito que o cristão tenha essa sensibilidade de justiça social muito mais elevada do que a maioria. E aí você vai ver pessoas que não são da fé admirar você pelo seu comportamento e a sua postura em relação ao seu semelhante. Porque se amar ao próximo já é considerado como amar a Deus, como diz a Escritura, se você cumprir esse mandamento de forma que você não tem como não amar ao próximo e amar a Deus, porque o próximo você está vendo. Então, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê? Está estampado nas Escrituras. Então, a consideração pelo semelhante, ela tem que ser muito maior, né? E você não pode ser um cara hipócrita. Eu não posso apertar a mão da pessoa que desejar tudo de bom e ao mesmo tempo no meu pensamento eu quero todo o mal daquela pessoa. Embora nós mesmos sempre estejamos tendo que fazer uns atos de contrição, umas reflexões sobre o nosso próprio pensamento em relação ao próximo. Porque o próximo tem posturas que às vezes te irrita, tem postura que às vezes você fica chateado, mas você precisa considerar o ser humano como um todo, com uma caminhada de valor. Uma pessoa que você conhece há muitos anos, ela é ser humano, ela tem erros, ela vai ter erros que te incomodam, mas nem por isso você vai desconsiderá-la, você vai deixar de querer o bem dela sempre, sabe? A gente não pode perder a nossa identidade como cristão e como seres humanos, porque o ser humano ele costuma ficar amargurado rapidamente e irado rapidamente, né?
A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é o sol se pôr sobre a vossa ira? É toda vez que você olhar para aquela pessoa, todas as amarguras que você tem sobre aquela pessoa vêm na tua mente e você ficar com aquilo ainda. Isso é uma prisão para você. Você tem que deixar aí essas coisas e deixar com que aquela pessoa ela tenha o direito de ter errado e de se consertar. Mas o ser humano hoje em dia não considera isso. Os chefes de trabalhadores não consideram dessa forma. E depois pagam um alto preço, né? Porque às vezes você poderia extrair muito valor, não falo valor material, mas muitos valores de amizade que você poderia tirar de proveito como experiência, de sempre ser aquela pessoa que dá uma segunda chance, aquela pessoa que realmente quer ver o sucesso do outro, mesmo que você não tenha o mesmo sucesso. Eu acho que o melhor sucesso que você tem é você ficar desembaraçado de todos esse comportamento humano, esse pensamento humano. Você é livre. Nada. Você é como uma pessoa intocável. As coisas vêm, bate na sua vida, te chateia e você passa por cima delas e se recusa a continuar chateado por aquilo. Isso é você se irar naquele momento, ficar revoltado, mas você passa por cima e esquece isso. É lógico que vão ter muitas pessoas que não vão ser dignas da sua amizade no futuro, porque elas fazem coisas e que elas não se arrependeram dessas coisas a ponto de que você pudesse as perdoar. Porque quando a pessoa faz e você sabe que ela vai continuar sendo daquela forma, e ela que tinha que vir pedir o perdão e reconciliar e honrar com as coisas erradas que ela cometeu, não depende de você, depende dela. Se teu irmão pecar contra ti e te pedir perdão e vier e quisesse ser perdoado, perdoa. O problema é como essas pessoas vêm, com hipocrisia. Elas vêm às vezes devendo você, mas ela não vem disposta a pagar você. Entende? Você imagina a situação, uma pessoa pega um empréstimo com você, um valor alto, ou compra alguma coisa no seu cartão num valor absurdo, e essa pessoa deixa de pagar. Como que você vai perdoar se aquela pessoa não buscou o perdão? A sua situação de perdão é você não fazer o mal àquela pessoa, você até às vezes deixa para lá, né? Mas você nunca mais vai emprestar o cartão, a confiança nunca mais vai ser estabelecida e nunca mais você vai querer ter qualquer vínculo com aquela pessoa. Isso é natural. Agora, se aquela pessoa vem, ela começa a buscar se consertar, ela vai te pagando aos poucos, ela mostra que realmente a sua amizade ela tem algum valor, opa, você já vai pensar duas vezes em função daquele comportamento, que você está vendo uma pessoa que está arrependida, que está fazendo de tudo porque ela considera sua amizade. Ela vai ter prejuízo, ela vai se reparar, né, o seu erro, e ela vai se reconciliar com você, mostrando que ela errou, que ela estava disposta a reatar essa amizade. Aí cabe a você, se você quiser ou não ter um relacionamento com aquela pessoa, mas você pode liberar o perdão e deixar tudo isso passar em branco e lá na frente vocês nem se preocuparem mais com essas preocupações mundanas, porque existem pessoas que te abençoam de outras formas, né? Na vida, com conhecimento, com ações, com ajudas, né? Que muitas vezes não é financeiramente, mas que disponibiliza de tempo, de sacrifícios diferente do valor financeiro. Então, eu fico chateado com a condição do pastor Malafaia hoje, e a gente está vendo uma obstinação que parece que não vai mudar. Para onde que você está caminhando, o pastor Malafaia? Para onde você está caminhando? Você não consegue mais refletir, você não consegue mais ter o domínio próprio, o controle, nem das suas palavras, das suas ações. Para onde o senhor está caminhando? A sua família, como é? Porque a família, quando ela é abastada, quando ela tem dinheiro e tal, muitas vezes ela nem sabe chegar, ela nem sabe, porque já sabe o temperamento da pessoa e parece que você está se posicionando contra, aí já não quer criar atrito e fica aquela situação. Mas todo mundo da família deve já estar vendo a condição ruim, né,
Então tem que ser, não que você não tem que resolver seus problemas, né? Não que o pastor Malafaia tem que resolver os problemas que você fez e vai ter que solucionar de alguma forma. Mas a forma, a paz, pedir ajuda a Deus para intervir nessa situação para que você esteja em paz, que consiga reparar o que errou, sabe? Que se tiver erro também não sei, mas que a forma como se pronuncia uma pessoa que liderou aí muitas igrejas, lidera até hoje muitas igrejas, que a gente vai olhando assim uma decadência muito ruim. Uma pessoa que era para estar aí pregando a palavra desimpedido de tudo, não precisaria atacar ninguém, não precisaria atacar política, simplesmente a palavra pura e simples do Evangelho que nutre você, que te deixa bem, que te livra dessas preocupações. Esse é o caminho que eu acho que um pastor deveria ter, paz. O que falta na vida do Malafaia nesse momento que eu estou vendo é paz. E por que isso não é perseguição? Isso não parece perseguição. Isso é uma falta de paz, porque é uma obstinação que o cara quer defender um, quer defender outro, ele se colocou numa posição de ser o defensor dos indefensáveis, né, dos fracos e oprimidos. Eu acho que tem que chegar uma hora que o cara tem que se isolar e abandonar tudo isso daí e começar a ficar só ele e Deus, sabe? Como um monge, se enclausurar e não sair dali enquanto sua consciência não estiver limpa e resolvida diante de Deus, para que você tenha paz. Porque me irrita ver um pastor sem paz, cara. Ainda mais uma pessoa que lá atrás contribuiu, né, muito com a fé de muitas pessoas no Brasil, né? Mesmo com tudo que você possa ver de erro, né? Aqueles pastores que traziam dos Estados Unidos, que queriam vender livros caríssimos aqui, né? Isso daí, a igreja tem que se apresentar pura e sem mácula. Essas coisas que vão entrando para dentro da igreja, elas se tornam uma coisa muito ruim, porque quem tem que estar fiscalizando isso, permitiu que isso entrasse, e agora paga um preço muito alto por isso. Mas em todo momento as mãos de Deus sempre estão estendidas para quem se arrepende, e não precisa se arrepender por ser humano não, se arrepende diante de Deus somente, e se isole, e se busque o caminho com Deus, e saia dessa perturbação, porque parece que o pastor está tendo uma vida perturbada, né? Daqui a pouco pode acontecer uma coisa gravíssima que talvez só isso mesmo que faz uma pessoa acordar.